Fala pessoal, tudo bem? Olha eu aqui outra vez, né? Esse é o nosso segundo editorial do dia, desse domingão. Provavelmente vai estar saindo às 4 horas da tarde, não sei bem o horário. Eu tô gravando agora, né? Logo depois do almoço, e vou tentar subir o vídeo aqui, né? Não sei se a internet vai estar legal para subir, mas vou tentar soltar esse vídeo aqui no momento certo aqui, pelo menos às 2 horas da tarde, tá? Às 4 horas da tarde. Gente, seguinte, presta atenção que loucura. A incursão do Donald Trump já travou a ABIN brasileira, né? A Associação Brasileira de Inteligência tá bugada, tá sem saber o que fazer com as ações do Donald Trump. Aí tem também, né, um detalhe, que a Venezuela resolveu pedir socorro para os seus, vamos dizer assim, compatriotas aqui da América Latina, para que eles entrem nessa batalha contra os Estados Unidos. E adivinha quem pode ser um desses alvos do pedido de socorro? Você sabe, né? Vamos falar sobre tudo isso? Então vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É muito importante seu apoio aqui no nosso canal. Bora bater nossa meta aí de 2 milhões de seguidores. Aqui tem informação de muita qualidade para vocês, né? Trabalhando sobre geopolítica, política, economia, falando, né, um pouco sobre projeções futuras para os investimentos no Brasil ou não. Lembrando que aqui eu não dou dica nenhuma de investimento, tá? Não é o meu foco aqui, mas dou muita dica sobre proteção patrimonial e internacionalização, né? Eu sou especialista nisso, em criar holdings, offshores e uma estruturação bem estratégica para você, e também tá aqui na descrição, vou deixar aqui para vocês. Para você que está com medo de tudo isso, a internacionalização é muito importante e o Uruguai se torna cada vez mais interessante. Mas eu vou falar sobre isso com você ainda nesse editorial mais para frente. Agora, o negócio é falar da Venezuela. Eu duvido muito que você está a fim de ir para a Venezuela, ainda mais num momento como esse. Dá uma olhada nessa matéria da SIM 24 horas, tá? Um jornal venezuelano. A Venezuela pede apoio de países latino-americanos ante a ameaça de intervenção dos Estados Unidos, tá? Então, literalmente, a ameaça de intervenção está sendo considerada cada vez mais real pela Venezuela. Tanto é que agora ela emitiu um alerta oficial pedindo socorro para países latino-americanos que entrem, né, em favor da Venezuela, né? A vice-presidente executiva da Venezuela, Delcy Rodrigues, pediu, né, nessa sexta-feira, a união dos países latino-americanos ante o que considerou ameaças diretas de intervenção militar por parte dos Estados Unidos, logo de que o presidente Donald Trump defendera enviar tropas aos cartéis de drogas para combater os cartéis de drogas da região. Em um ato transmitido direto pelo canal estatal venezuelano, né, de televisão, Rodrigues acusou Washington de ter uma obsessão com manter o controle do hemisfério, convertido em pequenas colônias, né? Usando aquele discurso do Lula, da esquerda, da left people, do colonialismo malvadão, né? Nossa tarefa aqui pedir, né, inclusive aos bolivarianos, que sejamos poderosas e nações livres, independentes e unidas. Essa é a nossa tarefa frente às ameaças, sinalou a funcionária chavista, a vice-presidenta executiva da Venezuela, né, Delcy Rodrigues, né? Olha, né, assim, pediram ajuda. E aí tem o Lula tá sendo orientado a dar ajuda para o Maduro, inclusive pegar o avião, né, da FAB e ir lá buscar o Maduro, né? Saiu essa publicação aqui de que tem uma orientação para o Lula fazer isso, né? Igual ele fez com a Nadine Heredia, a corrupta lá do Peru, que o Lula pegou o avião da FAB, foi lá buscar ela, né? Hoje, né, já tem aí, vamos dizer assim, orientações, né? Isso aqui é uma foto real da orientação ao Lula. Brincadeira, né? É uma charge, para quem está ouvindo aí, né? Muita gente às vezes põe rodando e fica só ouvindo.
É uma charge do capeta falando pro Lula: pega o avião da FAB e manda buscar o Nicolás Maduro. Já pensou se o Lula faz uma dessas? E eu não duvido, tá, gente? Ó, cá entre nós, eu não duvido, mas nem um pouquinho, mas nem um cadiquinho, que o Lula dê asilo político para o Maduro, se o Maduro, né, resolver brotar aqui nas terras tupiniquins, tá? Vamos lá, dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis, você vai entender o tamanho do buraco que está acontecendo, tá? Dá uma olhada aqui, matéria do Metrópolis. A ABIN está de, abre aspas, mãos atadas diante dos ataques do Donald Trump contra o Brasil. Funcionários da Agência Brasileira de Inteligência dizem que estão sem condições de, abre aspas, mover um dedo. Olha só. Diante da recente crise entre Brasil e Estados Unidos e da tentativa de interferência de Donald Trump na soberania do país. Ao Metrópolis, servidores da agência, sob condição de anonimato, voltaram a reclamar do sucateamento principal do principal órgão de inteligência do Brasil. Vem cá. Você lembra quando aconteceu aquela infame situação do 8 de janeiro? Tinha um general que era diretor da ABIN, tá? Ministro do Lula, ministro da ABIN do Lula, né? O Gonçalves Dias. Ele foi filmado ali dando água para os manifestantes que estavam fazendo quebradeira. Mas ele não foi indiciado, não está em trama golpista, não tem nada disso, né? Ficou livre, leve, solto e liso. Sumiram um monte de câmeras também, de imagens de câmeras. E aí teve um detalhe interessante, né? Vazou um áudio do general Gonçalves Dias durante o 8 de janeiro, dizendo que se o crime organizado, o primeiro comando, quisesse, eles acabavam com a ABIN em dias devido ao sucateamento da ABIN e à falta de verba e recursos que a ABIN tem. Ou seja, a ABIN hoje é uma repartiçãozinha pública que já não tem mais poder para nada, na visão aqui dessa matéria do Metrópolis. Abre aspas. Olha o que o servidor falou. Em uma crise de soberania do caramba, tudo sobre interferência externa, tudo que são nossos temas e a ABIN sem condições nenhuma de mover um dedo por falta de orçamento, disse um funcionário do órgão. A falta de verba na ABIN e as más condições de um trabalho têm motivado reclamações constantes dos funcionários dos órgãos. No fim de 2024, a União dos Profissionais de Inteligência do Estado da ABIN divulgou uma nota levantando questões que poderiam viabilizar o trabalho da agência. De acordo com a associação, o orçamento atual do órgão é menor dos últimos 14 anos. E não é só da ABIN, é do Exército Brasileiro também. A FAB, como um todo, já está até tirando o voo dos ministros por falta de cascalho, de falta de bufunfa, de grana. Ou seja, o Brasil está caçando briga com um gorila de 500 quilos. O Brasil se olha no espelho e é um mico. Um miquinho daqueles pequenos, tá caçando briga, confiando que vai ter gente para ajudar. Todo mundo tá olhando de longe, né? Tipo uma charge, vai lá, enfrenta, né? Só para ver o que acontece. Na primeira pisada, o mico já era. É o que está acontecendo com o Brasil, né? Agora, calma, que tudo tem solução. Afinal, o STF já tem um plano para reagir, né, às sanções dos Estados Unidos e colocar os Estados Unidos no lugar dele. Quem sabe põe até o Donald Trump no inquérito das fake news. Já parou para pensar? Não é piada. Tá aqui, ué, é matéria da Veja, ué. Ora, é Veja. Né? Como eu brinco com vocês, se fosse um jornal mineiro, chamaria Oia, né? E não Veja. O STF já tem um plano para reagir às sanções dos Estados Unidos. As discussões estão em curso nos bastidores da Corte. A Corte não irá reagir preventivamente às sanções. Bloqueios de ativos de empresas americanas que acatem a Lei Magnitsky e outras decisões serão analisadas se a crise escalar. Vem cá. Presta atenção no que eu vou falar para vocês agora, tá? Olha, eu sempre dou o crédito, quem publicou foi o Vinícius Carrion, estou curioso para ver esse desfecho, né? Foi o que ele escreveu. E assim, eu não, tá? Principalmente para você que tem aí investimentos, tem verbas, né? Vem cá, você tem noção do que vai acontecer com o Brasil se aplicarem a Lei Magnitsky nos ministros do STF? Já alcançou agora o governo Lula. Ninguém imaginava
que aquela questão dos cubanos, do mais médico, ia dar uma repercussão de tamanho e porte, ninguém imaginava. Já chegou no governo Lula, já saiu do STF, já chegou dentro de membros do governo Lula. E aí, a ideia é, eles vão nos sancionar. Se realmente atrapalhar a nossa vida, nós vamos travar as empresas americanas aqui dentro do Brasil. Você já parou para pensar, você que tem dinheiro na Nomad, na Wise, você que tem dinheiro em investimentos aí, né, aqui no Brasil, que tem, às vezes, né, uma empresa americana. Você já parou para pensar o tamanho do estrago que vai acontecer? Meu amigo, estar hoje na jurisdição brasileira é a maior bobeira que você pode ter. Tá? Se você tem dinheiro guardado, estar na jurisdição brasileira é a maior bobeira. Não sou eu que estou falando, é a Veja dizendo, olha, eles vão retalhar as empresas americanas. E aí você acha que a empresa americana vai falar, não, eu não vou retalhar o Brasil, tadinho, tem dinheiro do Sandro lá, tem dinheiro seu, que tá aqui me acompanhando no canal. Ah, tem um dinheiro do Joãozinho que tá assistindo o Sandro, eu não vou mexer por causa do dinheiro deles. Você acha mesmo? Você lembra de casos, né, que já aconteceram aqui? Vou te dar um exemplo. Os caras, né, quando entraram em crise, fizeram o plano Collor. Foi o próprio governo que arrancou o dinheiro do povo. Agora você acha que se entrar uma crise econômica a ponto de travar o sistema financeiro brasileiro, se não travar o banco quebrar e não tiver condição de te devolver o dinheiro, o governo toma. Porque quem vai estar aqui trabalhando, pagando imposto aqui na República das Bananas? É por isso que eu falo para vocês, olha só, você vai clicar no link da descrição aqui e vai entender o seguinte, é necessário você ter um plano B. Olha, você vai tirar uma residência do Uruguai, é melhor, tá? A melhor. Quando você tira a residência do Uruguai, ela é rápida, ela é aceita. O país está dentro de um ranking de liberdades econômicas e tem uma estrutura, só para você ter noção, a segurança jurídica do Uruguai é considerada maior do que a dos Estados Unidos. Então você vai tirar uma residência, uma cédula, logo você pode ter um passaporte, passado um tempo você consegue até uma cidadania. Você pode montar uma empresa offshore lá, então você vai clicar na descrição. Se você está com medo disso chegar até você, eu posso te ajudar. Está na descrição aqui, tá bom? Então você vai entrar em contato, mas calma que não acabou por aí não, tá? Ainda tem mais coisas que a gente vai estar falando com vocês, como por exemplo, tá? A questão norte-americana. O que está acontecendo? Muita gente, apesar de tudo, ainda está indo para os Estados Unidos, mesmo com a campanha anti-imigração do Donald Trump. Dá uma olhada nessa publicação aqui, que é da Band News, tá? Ó, a chegada de brasileiros aos Estados Unidos cresceram 4,6% em julho, até julho, tá? Ou seja, mesmo com as políticas anti-imigração do Donald Trump, as pessoas estão gastando rios de dinheiro para ir para os Estados Unidos para tentar chegar lá legal. Porque se você chegar lá ilegal, você vai para a cadeia, você vai para o chilindró. É isso que está acontecendo. Então tem muita gente ainda apostando em ir para os Estados Unidos, porque é uma coisa cultural do Brasil, tá? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje, isso não te dá aquela segurança jurídica necessária ainda. Por isso que eu te falo, estude sobre o Uruguai e o plano, né, que o Uruguai pode te fornecer de qualidade de vida. Principalmente se você é um investidor brasileiro. Hoje, eu falo sem o menor medo. Hoje você vive em Punta del Este, você tem mais qualidade de vida do que morar em muitas cidades americanas. Você tem mais liberdades, né, do que qualquer país da América Latina. Chega a nível, Estados Unidos, liberdade econômica no Uruguai é maior do que a dos Estados Unidos, né? É só você ver o último ranking aí da Nomad Capital, né? Que para mim é muito séria. Então, assim, vale a pena. Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais o que está acontecendo também aqui, né? Dentro do Brasil, né? Olha só, o Leandro Huschel, ele fez uma análise, ele que mora hoje nos Estados Unidos, né? As falas do Lula são blefe ou ele não vai recuar e vai partir para cima dos Estados Unidos? Escuta isso aqui, o que ele fala. As falas do Lula são blefe ou ele não recuará? Nós temos que entender que o PT quer a crise, quer que os Estados Unidos tomem novas ações para isolar o Brasil, porque o objetivo deles é seguir justamente o caminho venezuelano. Você destrói a economia do país,
você deixa a população dependente do Estado e você consolida o poder através da repressão política, utilizando o judiciário, enfim, as forças policiais que são capturadas pelo partido, né, pelo movimento. Então é isso que o PT quer. E é por isso que o PT está gostando dessa crise. Porque é uma forma de você isolar o país. O único problema para o PT e para a esquerda é que eles ainda não têm os meios completos de repressão. Eles têm uma parte desses meios, né? Por exemplo, na Venezuela, o que houve, num primeiro momento, foi a captura das forças armadas, das forças de repressão. E não me parece que, nesse momento, há um controle absoluto do PT em cima das forças armadas brasileiras, né? No Brasil, a gente tem uma coalizão do poder que envolve esquerda, que envolve o centrão, e esse centrão não me parece afeito a esse tipo de arranjo venezuelano, até porque não tem uma relação tão boa assim com o PT, eu não tenho uma relação de confiança com o PT, né? Não é também por ser democrata e gostar das liberdades que esse pessoal não está querendo ir por esse caminho, né? Então, é por isso que Lula e o PT gostam desse tipo de cenário, né? O problema é que eles ainda não têm esses meios e hoje são sócios minoritários dessa coalizão no poder. As falas do Lula... Pois é, o que eu quero que você entenda dessa publicação aqui? A grande realidade dos fatos é que o Lula, exatamente, ele quer minar a economia brasileira. Ele quer enfraquecer a economia brasileira e quer que os Estados Unidos recuem. Ele entendeu, e preste atenção, começou a nova campanha agora pela soberania do Brasil. Ele quer dar a entender que os Estados Unidos é o inimigo brasileiro e ele vai fazer com que algumas pessoas comprem esse discurso, assim como o Maduro tem na Venezuela. Então, ele acredita que esse caminho vai dar certo aqui no Brasil. O que eu disse, ou melhor, o que o Leandro Ruschel disse aqui, é que não existe ainda o mecanismo de repressão que o regime venezuelano teria, né? Aqui no Brasil pode rolar, inclusive, guerra civil, entre outras questões, né? Isso aí é fato, tá? Isso é fato. Agora, dá uma olhada nessa última publicação aqui que eu vou colocar para vocês, né? Vocês acharam que era piada por minha parte, né? Dá uma olhada nessa publicação. Matéria do Paulo Matias, tá? Vocês acharam que eu tava brincando com vocês? Ó, o Putin afirmou que a guerra na Ucrânia não teria ocorrido se Trump fosse presidente em 2022. Após o encontro no Alasca, Vladimir Putin afirmou que a guerra na Ucrânia não teria começado se Donald Trump estivesse no poder em 2022. Segundo o líder russo, ele chegou a alertar Joe Biden sobre os riscos de levar a situação ao ponto de ruptura e destacou que, com Trump, existia um relacionamento de confiança que poderia ter evitado a escalada militar. Você sabe o que o Putin fez aqui? Nossa, deu assim, um tapa na cara da esquerda, dizendo o seguinte, olha, a esquerda do Joe Biden foi responsável pela guerra. E se o Trump estivesse no poder, a guerra não teria existido. Sabe o que ele fez? Ele quebrou todo o discurso da mídia esquerdista, que vive falando para todo mundo que o Trump é uma ameaça, que o Trump é um malvadão, igual eles faziam com o Milley também, lembra? E agora, né, até essa mídia vendida e porca está tendo que se dobrar, porque o Milley está com uma aprovação gigantesca. E quando a mídia fala alguma coisa, o povo argentino vai lá e bate. É a mesma coisa que está acontecendo com o Donald Trump. O mundo está vendo, peraí, o Donald Trump está fazendo o certo, está indo pelo caminho certo. Embora não tenha anunciado resultados concretos, ambos, tanto o Trump quanto o Putin, ressaltaram, né, avanços no diálogo e a possibilidade de uma nova reunião em Moscou. Putin afirmou esperar que Kiev e as capitais europeias não atrapalhem o progresso, enquanto Trump disse que houve grande progresso nas conversas. Ou seja, né, por hora, o Vladimir Zelensky, né, que é o presidente da Ucrânia, não gostou muito da proposta do Putin e do Trump, mas vai ter que acatar. Ele não vai conseguir continuar nessa batalha sozinho. E aí, por fim, para te apertar um pouquinho mais, ela, a esquerdista Hillary Clinton, disse uma coisa que quebrou a esquerda no meio, com todo o discurso dela. Olha só o que ela falou. Hillary Clinton diz que indicaria o Donald Trump ao Nobel da Paz se ele encerrasse a guerra da Ucrânia. Lembrando que o Trump já foi indicado
ao Prêmio Nobel da Paz porque ele encerrou uma guerra que acontecia há décadas no Oriente Médio, né? Eu não lembro se foi o Azerbaijão, aquela turma lá, né, da região árabe, né? Hillary Clinton surpreendeu ao declarar que indicaria o presidente Donald Trump ao Nobel da Paz, caso ele conseguisse por fim a guerra na Ucrânia sem que o país tivesse de ceder território à Rússia. Em entrevista ao podcast Ranging Moderates, né, a ex-candidata democrata afirmou que se Trump se tornasse o arquiteto de um fim justo para o conflito e conseguisse enfrentar o Putin de forma eficaz, mereceria a indicação ao Prêmio Nobel. A afirmação chama atenção considerando os anos de ataques intensos que Clinton dirigiu a Donald Trump, seu rival nas eleições de 2016. Trump, por sua vez, já declarou acreditar que Putin deseja negociar o fim da guerra, estimando apenas 25% de chance de fracasso. A oferta de Clinton, portanto, surge como um gesto inesperado e chocante no cenário político. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Se não entendeu, deixa que eu estou aqui para te explicar, tá? E com prazer. A Hillary Clinton, ela é uma jogadora. De boba, essa mulher não tem nada, esperta, né? Aquele discurso da loira, aquela piadinha sem graça, de loira tem até a música do Gabriel Pensador, né? Que loira é burra, que é uma mentira, né? É uma besteira aquilo lá. Mostra que a Clinton não é nem um pouquinho burra, tá? Ela entendeu o seguinte: olha, não dá para remar contra a maré. O Donald Trump chegou para permanecer no poder por anos. Não o Trump em si, porque ele já anunciou que não quer reeleição. Mas os republicanos vão iniciar agora uma onda azul gigantesca, né? Aqui no continente americano todinho. A esquerda quebrou, a esquerda faliu ao deixar que o Trump voltasse ao poder. E aí o que está acontecendo? Está acontecendo um limpa aqui na América Latina. Vários países estão dando apoio ao Trump. O Trump está ficando com um poder nível Bukele tem dentro de El Salvador. O Donald Trump está ficando com todo esse poder aqui na América. Ele está fazendo o limpa que o Bukele fez em El Salvador, ele está fazendo aqui na América. Então a Hillary Clinton entendeu o seguinte: acabou. Nós da esquerda perdemos, vai todo mundo para cadeia e não sou eu que vou ser imbecil de caça-briga com o Donald Trump. Vamos lembrar que o Donald Trump está fazendo exatamente o discurso da esquerda. Lembra quando o Bolsonaro era presidente aqui e falava: eu não vou sair das 4 linhas da Constituição? E a esquerda veio e usou as 55 linhas da Constituição para ferrar o Bolsonaro? Pois é, o Trump não está fazendo igual o Bolsonaro. Ele não está nem aí com 4 linhas da Constituição e exatamente o que a esquerda fez com ele e faz com o Bolsonaro, ele está fazendo contra a esquerda. Parece que ele ouviu o Olavo de Carvalho, que dizia: ou você os prende pelos crimes que eles cometeram, ou eles te prenderão pelos crimes que você não cometeu. Olha só, o Trump declarou que tem uma investigação aberta porque o Barack Obama, ex-presidente de esquerda, tentou um golpe de Estado e quer mandar o Obama para a cadeia. A Hillary Clinton olhou isso e falou: o Trump vai conseguir. E eu que não vou ser a burra de ser oposição ao Trump. Por isso ela deu essa sinalização de: não, eu mando a indicação do Trump para o Prêmio Nobel da Paz, eu vejo que ele está se esforçando, ele não é essa ameaça que nós da esquerda contamos. O Jeff Bezos, o Musk, o Zuckerberg, todos que eram da esquerda, os bilionários, tá todo mundo indo para o lado do Trump e falando: Trump, você tem carta branca, pode agir. Então, meu amigo, tá acabando a esquerda na América toda. Não é só na Latina, não é só nos Estados Unidos que acabou. A esquerda vai sofrer um impacto gigantesco. No máximo, poderá haver o centro, mas essa esquerda radical tá limpando. E essa fala da Hillary Clinton tem um poder gigantesco. Quando ela, inimiga do Trump, fala: não, eu indicaria o Trump para o Prêmio Nobel, ele está fazendo um bom trabalho. É porque ela cedeu. E de boba, ela não tem nada. Deu para entender? Beleza. Agora, para encerrar, recadinho rápido aqui para vocês. Pessoal, você não pode ficar à mercê de uma jurisdição só. Vem cá, se você tivesse muita grana, você ia apostar todas em um banco só, e se aquele banco quebrar, você se lascou? País é a mesma coisa. Você vai ter todos os seus investimentos num país só? Isso não faz sentido, tá? Então, o ideal é que você sempre
pense em ter novas jurisdições. Mas para ter novas jurisdições, você tem que ter uma proteção maior, concorda? Então vem cá, eu consigo te ajudar com isso. O Uruguai é uma porta de entrada para várias outras jurisdições. Se você se torna residente do Uruguai e você passa a ter documentos uruguaios, você pode abrir uma empresa no Uruguai, né? Uma empresa, uma SAS, uma sociedade anônima. Mas com os documentos do Uruguai, você pode abrir uma empresa na Suíça, e eu posso te ajudar com isso, em Bahamas, ou uma LLC nos Estados Unidos, a gente pode te ajudar com isso. Você pode economizar milhões de reais em impostos, tá? Ou seja, é uma estrutura que você consegue se garantir. E se você tem grana para investir, eu nunca apostaria numa só. Imagina, se você investisse todo o seu dinheiro nas ações de uma empresa só. Se você tivesse investido na Ultrafarma, por exemplo, e agora esse escândalo de corrupção escancara tudo, né, sobre o que aconteceu na Ultrafarma e joga as ações da Ultrafarma lá na lata de lixo. Como que você estaria? Pois é, você vai postar todas as suas fichas no Brasil? Você está fazendo isso? Você está deixando, sabe, o seu dinheiro em cima de uma mesa para qualquer um poder chegar e roubar o seu dinheiro ou deteriorar o seu dinheiro. Então você vai clicar na descrição aqui, vai entrar em contato conosco, que eu sou especialista nessa área para poder estar te orientando, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial. Abraço!